Olá, gente. Vamos fazer a correção da nossa lista? A primeira diz o seguinte: para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Então, a serra que está aqui tem que possuir a menor velocidade linear. Então, qual das duas montagens vai te oferecer isso e por quê? Bom, quando a polia ela está ligada por uma correia, a nossa velocidade linear é igual, né? Vamos só relembrar aqui que a gente tem que ver é igual a ômega vezes R, tá? Ou ômega é igual a V sobre R. Então, se eu tenho velocidade linear igual, tá? Por exemplo, entre a polia 1 e a polia 2, eu tenho velocidade linear igual. Então, quanto maior for o meu raio, menor vai ser o meu ômega. Quanto maior for o raio da circunferência, menor vai ser a velocidade angular, a velocidade com que ele dá a volta, com que ele varia o ângulo. Então, enquanto a polia 2 dá uma volta, a polia 1 vai dar mais de uma volta, porque ele tem a velocidade angular maior, tá? Nessa montagem aqui, enquanto a polia 3 dá uma volta, a polia 1 vai dar mais ainda de uma volta, né? Mais do que na montagem P. Então, nessa situação aqui, como é o motor que está mexendo a correia, né? Como você tem uma diferença de raio maior, a diferença de velocidade angular também vai ser maior. Então, como aqui tem um raio maior na polia 3, a velocidade angular aqui vai ser menor do que a velocidade angular daqui, dessa montagem P. E além disso, né, quando a gente tem, né, essa situação entre a polia 3 e a polia 2, que são duas polias encaixadas, nesse caso a gente tem a velocidade angular igual, né, porque eles estão encaixados, o tempo que o 2 vai levar para dar uma volta vai ser o mesmo tempo que o 3 vai levar para dar uma volta, eles vão dar a volta juntos, porque eles estão encaixados. Então, a velocidade angular deles vai ser igual. Então aqui, quando o ômega é igual, a velocidade e o raio eles são diretamente proporcionais. Então, nessa primeira situação, a polia 2 vai rodar, né, com uma certa velocidade angular, e a polia 3 vai ter a mesma velocidade angular. Porém, a velocidade linear da polia 3 vai ser maior. Então, aqui nessa situação, você está fazendo a velocidade da serra ser maior. Aqui, a polia 3 está rodando com a correia, e a serra está rodando na polia 2, onde a velocidade linear é menor. Então, na montagem Q, é o melhor tipo de montagem para você ter uma velocidade menor. Então, agora vamos ver as opções. A primeira diz o seguinte: a Q, então a gente já sabe que é a Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Isso está certo, porque eles estão sendo guiados por uma correia. Então, eles têm velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência, né? A frequência está associada à velocidade angular, né? Que a frequência é o número de voltas que ele dá por segundo. Então, a polia 1, que tem um raio menor, ela vai ter uma frequência maior que a polia 3. Então, essa é a resposta certa. Tá? Vamos ver porque as outras estão erradas, né? A segunda fala que a polia 1 e 3 giram com frequência igual. Então, aí já está errado. Elas não têm frequências iguais, né? A C e a D, eles colocam P como a melhor opção, também já está errada, né? E a última opção diz que as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares. Até aí está certo. E a que tiver maior raio terá maior frequência. Não, aí está errado. Porque a polia 2 e 3, elas vão ter a mesma frequência. Porque eles vão ter o mesmo ômega. Tudo bem? 2. Nessa questão, ele está falando sobre um pêndulo, né? Você diz, o pêndulo é uma pedra, né? No caso aí é uma pedra amarrada por um fio, e ele está oscilando sob a ação do vento. E aí, durante 10 segundos, observou-se que a pedra foi de um extremo ao outro, retornando ao ponto de partida 20 vezes. Então, ela fez 20 oscilações em 10 segundos. Você quer saber a frequência de oscilação desse pêndulo. A gente mede a frequência, né? A principal unidade de medida de frequência é o Hertz. O Hertz
é o número de oscilações, tá? O número de rotações ou de voltas por segundo. Então, se ele rodou, ou se ele oscilou 20 vezes em 10 segundos, quantas vezes ele oscilou em 1 segundo? Né? É isso que ele quer saber. É como se fosse uma regrinha de 3, né? Então, eu tenho que achar o valor desse x aqui, que vai ser quantas vezes ele oscilou em 1 segundo. Né? Então, é só fazer, né? 20 dividido por 10. Né? Ou seja, a minha frequência é de 2 rotações, ou 2 oscilações por segundo, ou de 2 Hz. Tudo bem? Agora, número 3. Segundo o modelo simplificado de Bohr, o elétron do átomo de hidrogênio executa um movimento circular uniforme de raio igual a 5 vezes 10 a menos 11 metros em torno do próton, com período igual a 2 vezes 10 a menos 15 segundos. Com o mesmo valor da velocidade orbital do átomo, qual a distância em quilômetros que esse elétron percorreria no espaço livre durante 10 minutos? Tá? Ele quer saber aproximadamente qual vai ser a distância que ele vai andar, né? Com essa velocidade que a gente vai encontrar aqui do elétron usando o átomo de Bohr. Né? Como é que a gente vai encontrar essa velocidade? O elétron ele está executando um movimento circular uniforme. A gente sabe o valor do raio, que é 5 vezes 10 a menos 11, e a gente sabe o valor do período, né? Que é o tempo que ele leva para dar uma volta. 2 vezes 10 a menos 15. Bom, se ele leva esse tempo para dar uma volta, a gente também sabe qual a distância que ele vai percorrer, né, durante essa uma volta, que é a distância da circunferência. Como é que eu calculo o perímetro da circunferência? Né? É 2π vezes r. E aí eu acho a velocidade pegando a distância que eu andei, né, que eu percorri, e dividindo pelo tempo, que vai ser o período. Então é assim que eu vou achar a minha velocidade. Vai ser 2π vezes 5. Eu já vou colocar o π arredondando para 3, porque a gente quer achar a velocidade aproximada, tá? Então, para fazer as contas e dar um valor mais redondinho, eu vou colocar aqui como 3. E o meu período é de 2 vezes 10 a menos 15. Tá? Aqui, ó, eu vou dividir 2 por 2, né? Então, eu já vou cortar aqui esse 2 com esse 2. Então, meu V vai ser igual 3 vezes 5, 15, vezes 10. Aí, dividindo 10 a menos 11 com 10 a menos 15, repete a base e subtrai os expoentes. Então, menos 11 menos menos 15, que vai virar mais 15, vai dar 4. 15 vezes 10 a 4 metros por segundo. Tá? Mas ainda não encontrei a resposta, porque eu quero saber agora qual a distância em quilômetros, que o elétron vai percorrer, né, se ele ficar com essa velocidade durante 10 minutos. Então, se a velocidade é a distância sobre o tempo, então a distância é a velocidade vezes o tempo. Então, minha velocidade, né, eu vou achar a distância assim. É 15 vezes 10. Ele vai dar 4. Aí, no caso, como a minha velocidade está em metros por segundo, o meu tempo tem que estar em segundos. E ele me deu aqui 10 minutos. 10 minutos valem quantos segundos? Né? É só fazer 10 vezes 60, que vão dar 600 segundos. Então, meu D vai ser igual. 15 vezes 600 vai dar 0, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. Vai dar 9.000 vezes 10 elevado a 4. Bom, essa distância está em metros. Só que ele quer o resultado em quilômetros, né? Distância em quilômetros. Então, quilômetros a gente tem que dividir por 1.000. Então, isso equivale a 9 vezes 10 a 4 quilômetros. Tá? Ele quer a ordem de grandeza da resposta. Né? O 9 está bem mais próximo de 10, né, do que do 1. Então, a gente vai ter que arredondar isso aqui para cima. Então, minha resposta vai ser 10 a quinta. 4. A velocidade escalar de um carro varia com o tempo conforme indica o gráfico.
Então tem o gráfico ali indicando como que tá, qual é o movimento desse carro. Determine a aceleração do carro entre os instantes 0 e 10 segundos e entre 10 e 30 segundos. Então primeiro, eu quero saber a aceleração do carro. Tá? Eu posso, a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo, ou posso usar V igual a V0 mais AT, que é a mesma coisa. Então, A é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, entre 0 e 10 segundos, eu tenho um movimento acelerado, a velocidade está aumentando. Ele vai de 0 a 30 metros por segundo. Então, minha primeira aceleração, que eu vou chamar de A1, vai ser igual a 30 dividido por 10, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. A minha segunda aceleração, que eu vou chamar de A2, que é aquele movimento retardado, que vai de 10 a 30 segundos, ele começa no 30 e termina no 0. Então, vai ser menos 30 sobre 20, que é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Menos 1,5 metros por segundo ao quadrado, que é o movimento retardado. E a letra B? Qual a variação do espaço entre os instantes 0 e 30 segundos e qual é, neste intervalo, a velocidade escalar média? Então, para eu achar o espaço percorrido, basta eu fazer a área do gráfico, Se o gráfico velocidade vezes tempo, a minha distância percorrida vai ser a área desse gráfico. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vai ser 30, que é a minha base, vezes a altura, que é 30, sobre 2. Então, vai ficar 900 sobre 2, que é igual a 450 metros. E como é que eu vou achar a velocidade média? A velocidade média é a distância percorrida sobre o tempo. Então, vai ser 450 metros dividido por 30, que é igual a 15 metros por segundo. A 5 pede para calcular a velocidade angular do ponteiro dos segundos de um relógio em radianos por segundo e em graus por segundo. Então, primeiro em radianos. Uma volta completa numa circunferência, ela tem uma variação angular de 2π radianos. Então, o ponteiro do relógio, numa volta completa, ele varia angularmente 2π radianos. E ele leva quanto tempo para dar essa volta? 60 segundos. Que o ponteiro de segundos, cada volta, que é 1 minuto, equivale a 60 segundos. Então, em radianos, a minha velocidade angular, que é meu ômega, é igual a 2π sobre 60, que é igual a π sobre 30 radiano por segundo. E qual é o meu ômega em graus por segundo? Então, uma volta completa em graus é igual a 360 graus. E o tempo é o mesmo, 60 segundos. Então, 360 dividido por 60 é igual a 6 graus por segundo. Só isso. A 6 diz que um disco gira com frequência de 30 rotações por minuto, 30 RPM. Isso quer dizer que o período do movimento circular desenvolvido é de... Bom, 30 RPM, 30 rotações em 1 minuto, um minuto tem 60 segundos. Então, isso equivale a 0,5 Hz, ou rotações por segundo. Certo? Se ele dá 30 voltas em 60 segundos, é só a gente dividir aqui por 60, que a gente vai achar a nossa frequência em Hz. Mas eu quero saber o período. Então, eu tenho que lembrar que frequência é igual ao inverso do período. Então, 0,5 é igual a 1 sobre t. Então, t é igual a 1 dividido por 0,5, que dá 2 segundos. Letra C. Um ponto material possui movimento circular uniforme e realiza uma volta a cada 2 segundos. Então, quais são o período, a frequência e a velocidade angular, respectivamente? Bom,
Se ele realiza uma volta a cada 2 segundos, isso já é o meu período. 2 segundos. A frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre o período, que é 2, que é igual a 0,5 Hz. E a velocidade angular? Velocidade angular, né, é só pensar em uma volta. Uma volta, a variação angular é de 2π radianos. Bom, e ele dá uma volta em 2 segundos. Então, vai ser 2π sobre 2 é igual a π radiano por segundo. Letra B. E a última questão. Uma bicicleta de marcha tem 3 engrenagens na coroa, que giram com o pedal, e 6 engrenagens no pinhão, que giram com a roda traseira. E aí o desenho está indicando, né? Pinhão e a coroa. Observe a bicicleta a seguir as tabelas que apresentam o número de dentes em cada engrenagem, todos de igual tamanho. Cada marcha é uma ligação feita pela corrente entre uma engrenagem da coroa e uma do pinhão. Então, suponha que uma das marchas foi selecionada para a bicicleta atingir a maior velocidade possível. Nessa marcha, a velocidade angular da roda traseira é ωr, ou WR, e da coroa é WC. A razão WR por WC equivale a quanto? Então, vamos pensar no seguinte. Todos os dentes das coroas, das engrenagens, eles têm o mesmo tamanho. Tá? Então, quanto mais dentes tiver, maior vai ser o raio. Então, o raio da coroa, que é a roda da frente, né? É onde você vai pedalar. Ele tem que ser, para você ter a maior velocidade possível, ele tem que ter o maior raio possível. E o raio do pinhão tem que ser o menor possível. Para você ter, né, quanto maior for a diferença entre os raios, maior vai ser a diferença entre as velocidades. Então, como eles estão sendo ligados por uma corrente, vão ter velocidade linear igual. Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Então, aqui na coroa, tá? O raio maior vai ser esse aqui. Então, a gente vai ter que usar esse raio aqui que vai ser o maior. E no pinhão, o raio menor equivale, né, é proporcional a esse número de dentes aí. Bom, ele quer saber a razão da velocidade angular do pinhão, que ele chamou de WR, e a velocidade angular da coroa, que ele chamou de WC. Como a gente já falou que a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio, então o ômega vai ser inversamente proporcional a 1 sobre RR sobre 1 sobre RC. Tá? Então, se é inversamente proporcional, né, WR vai ser equivalente a 1 sobre RR. E WC vai ser equivalente a 1 sobre RC, né? Que seria a mesma coisa que RC sobre RR. Então, eu só vou fazer RC sobre RR e eu vou achar o WR sobre WC, né? O número de dentes da coroa é 49. Então, meu WR sobre WC vai ser igual a 49 sobre 14, que é o RR, né? Que é o raio do R, ou o raio equivalente do R. Isso vai ser igual, né, simplificando, a 7 sobre 2, que é a letra A. Certo, gente? Não deixe de fazer os exercícios do livro e refazer os exercícios que a gente já fez em sala. Tudo bem? Boa prova!